graus. Jovem Pan News. A gente quer logo dar aqui o bom dia, né? As boas-vindas para o nosso amigo jornalista Ney Lopes. Ney, bom dia nessa sexta-feira ensolarada. Bom dia, Jussara, bom dia, Virgínia. O sol do verão, nós chegando aqui em Natal e a cidade, como sempre, muito agradável. Natal é verão o ano inteiro, né? Se a gente olhar, nossa cidade é abençoada por esse sol belíssimo, né? Há quem gosta de frio. Sem dúvida. Né? Mas a nossa cidade tem sol o ano inteiro e hoje a sexta-feira está quente. Ney, antes da gente entrar nos assuntos, né, da política diretamente, a gente quer trazer dois assuntos aqui que a gente já coloca também para que você possa conversar com a gente. O primeiro deles é o leilão do terminal salineiro de Areia Branca, que a gente destacou aqui logo no início, né, com arrendamento e investimentos na ordem de 164 milhões de reais em um contrato de 25 anos. Esse terminal salineiro de Areia Branca, aqui no Rio Grande do Norte, deve aumentar em 3,6 milhões de toneladas a sua capacidade anual de armazenagem, passando dos atuais 2,4 milhões de toneladas para 6 milhões, ou seja, um aumento aí de 150%. E o potencial de embarque e desembarque também vai aumentar com esse leilão. Vai aumentar de 2,5 milhões de toneladas para 4 milhões. A ampliação vai ser viabilizada a partir do leilão do Porto Ilha, que está marcado para hoje. Esse leilão ocorre na Bolsa de Valores de São Paulo, Ney, no mesmo pacote de concessões dos portos de Fortaleza e de Maceió. Pois é, esse leilão, Ney, ele está animando, né, o setor da indústria do sal. Por outro lado, também tem preocupado alguns trabalhadores portuários, né, que ainda estão em negociação com a Coderne para saber como é que vai ficar a situação da categoria, caso eles não sejam absorvidos pela empresa arrendatária, né, que assinar esse contrato. Ney Lopes, sua opinião sobre esse leilão que está tão perto da gente, né? Porque nós vivemos a temporada dos leilões, a gente fala já do 5G, mas esse leilão que envolve aqui um dos principais produtos da nossa pauta de exportação, sempre foi o nosso carro-chefe, o sal. O que é que muda para o Rio Grande do Norte na pauta econômica e para municípios importantes, como é o caso também de Macau? Olha, Virgínia e Jussara, eu, naturalmente, pela minha posição e convicção política, eu sou favorável a privatizações. O Estado não pode absorver todas as atividades. Agora, eu sou seletivo. Eu não sou daqueles acelerados, tem que privatizar, tem que entregar, não. Iniciativa privada tem alguns setores que ela não pode entrar porque não se compatibilizam os interesses privados do lucro com o interesse público. Precisa ser seletivo. No caso do terminal de Areia Branca, eu sou inteiramente favorável. Essa é uma atividade que tem mais um vínculo econômico até na área das exportações. Não há por que o governo estar atuando nessa área. Quanto aos empregados da Coderne, os que trabalham, naturalmente terá que haver uma preocupação, que já deve estar existindo. Se não está, os legisladores devem intervir, no sentido de compatibilizar os direitos deles com o novo momento após a concessão desse terminal tendo sido privatizado. Portanto, a minha opinião é favorável, inteira, como eu sou também, Virgínia e Jussara, favorável à privatização imediata e operacionalização do terminal pesqueiro aqui, que está inclusive aqui em Natal. A pesca, hoje está esse encontro de Glasgow, divulgou um relatório ontem que diz que 80% das espécies marinhas ainda não são conhecidas para a alimentação. Quer dizer, o potencial do mar, dos oceanos, alimentarem a humanidade é muito grande. E nós temos aqui um potencial muito grande. Esse terminal pesqueiro devia ser agilizado por uma privatização. Agora, e privatizar não é sinônimo também de descontrole ambiental, né? A gente sabe que os órgãos ambientais estão aí também para controlar toda essa exploração das riquezas naturais, né? Inclusive porque, Virgínia, a privatização, qualquer que seja ela, no caso, inclusive, desse terminal, existe a regulação. As agências reguladoras, elas atuam, elas ficam normas, não em relação ao negócio em si, mas em relação à preservação do meio ambiente, etc. De forma que a ação regulatória do Estado, ela é exercida mesmo após as privatizações. E Macau, né? A gente estava conversando ontem, quando anunciamos aqui esse leilão que está previsto para hoje, inclusive com outras capitais também na mesma
na mesma plataforma de negociação na Bolsa de Valores de São Paulo, a gente mostrava também que isso poderia transformar, voltar a Macau ter a sua pujança no cenário econômico do Rio Grande do Norte, né? O município, ele já foi um dos municípios mais cobiçados na arrecadação de impostos, isso caiu muito e com essa perspectiva aí da privatização e da arrecadação, de aumento dos negócios, Macau também deve lucrar muito. Toda aquela região salineira ali nos arredores, Açu, Ipanguaçu, Pendências. Olha, Virgínia, inclusive há uma notícia, eu vi isso na internet, não sou técnico, mas eu vi, que a barrilha volta a ser um produto disputado de grande procura no mundo, né? Então, o potencial de Macau, da região salineira para a barrilha, é muito grande. Aquele velho projeto que vem desde a década de 70 podia ser ressuscitado em mãos privadas. E isso ajudaria muito a Macau. E fazia tempo que eu não ouvia falar em barrilha. Você está trazendo para a pauta também um produto novo, que já foi também da nossa pauta de exportação, né? Já foi. E depois houve uma desaceleração no mercado na aquisição da barrilha. E as informações que eu tenho é que a barrilha hoje serve, ela é matéria-prima para alguns subprodutos, sobretudo farmacêuticos, e voltou a ser disputada no mercado. Logo, interessaria reativar aquele velho projeto da barrilha na nossa querida Macau, né? E vamos agora para o outro leilão, né? Esse que também é destaque aí no país inteiro, é capa da Tribuna do Norte de hoje esse assunto e todos os jornais do país estão repercutindo. O maior leilão da história do país, atrás apenas da licitação do pré-sal, a Agência Nacional de Telecomunicações conseguiu vender praticamente todos os lotes de frequências ofertadas do 5G, tecnologia da nova geração de redes de telefonia móvel. O governo federal conseguiu arrecadar 7,1 bilhões de reais. E os principais grupos de telecomunicações que arremataram esses blocos, Ney e nossos ouvintes, os mais nobres, nas 4 empresas que conseguiram entrar no mercado de telecomunicações, eles devem aí ampliar a concorrência no setor. O leilão vai até hoje, termina hoje, e este é o maior leilão, como Jussara disse, já realizado pela Anatel, movimentando aí, pode chegar bem pertinho dos 50 bilhões de reais, Ney. Isso é óbvio, né? A gente já esperava isso. 5G é um avanço tecnológico, o mundo todo está implantando 5G. O Brasil teria, né, o mercado imenso que é o Brasil, um dos maiores mercados consumidores do mundo, naturalmente haveria interesse, como está provado, né? E a gente só espera que a infraestrutura, inclusive aqui em Natal, da capital que vai começar, seja montada para implantação. Porque quando se diz 50 bilhões, não é que vai entrar 50 bilhões nos cofres da União. A média que entra é 10 bilhões. O restante é o investimento que as empresas assumem a obrigação de fazerem para implantar o sistema. E a gente espera que isso funcione, né? Porque mais importante do que o leilão é o que vem depois. É o day after. Às vezes tem um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, e não se exige isso, deixa de se exigir aquilo, e quem perde é o consumidor. Vamos esperar que tudo dê certo, né? A gente tem que ser otimista. Estamos sim, mas me diga uma coisa, Ney, a 5G vai conseguir conectar aí o governo nas eleições 2022, plano local e plano nacional? Politicamente, o que é que representa o leilão, o sucesso do leilão para o governo Bolsonaro e até mesmo para o ministro das Comunicações, Fábio Faria? Não vejo nenhuma influência, não. Não vejo nenhuma influência, até porque é um assunto que é uma implantação que vai demandar certo tempo, os efeitos serão a médio e longo prazo, e eu não vejo... Isso pode ter um efeito para o ministro, contatos que ele fez, o presidente, apoiadores, recursos para a campanha, aí pode ter. Mas não credencia também na questão de investimentos, de desenvolvimento, para ter o discurso político que o presidente Bolsonaro, ele também, entre as estratégias para 2022, além do auxílio emergencial, se fala muito também nos investimentos que o Brasil pode ter daqui para frente, e o 5G sempre entra nessa lista aí de vantagens que o governo pode levar perante a opinião pública. Não, isso é verdade. O 5G traz investimentos. Quem vem para cá vai ter que investir. Agora, eu acho muito mais
Aí você me perguntou, não do ponto de vista do investimento, perguntou do ponto de vista eleitoral. Eu não vejo influência. Eu vejo muito mais, por exemplo, nas ações do ministro Marinho, né? O ministro Rogério Marinho, trazendo São Francisco, com essas ações de transportes urbanos. Aí atinge o povo, vai lá junto do eleitor. Mas 5G está muito distante ainda, embora seja um avanço e a gente tenha que aplaudir. E já que a gente está falando de eleições, vamos agora entrar diretamente na pauta política, né, Ney, que a gente sempre faz aqui nas sextas-feiras. Eu já vou colocar esse assunto de eleições trazendo pesquisa, né? Pesquisa eleitoral foi divulgada antes de ontem, né? Uma pesquisa eleitoral para a presidência. Mas você destaca também, Ney, a gente conversava aqui nos bastidores, que Lula caiu nas pesquisas com o avanço da terceira via, né? E a eleição deverá ser decidida no Sudeste. Essa é a interpretação que eu li do comentário da pesquisa do IPESP. Eu tenho o relatório da pesquisa todo, são 80 e tantas páginas, vi os gráficos, li tudo. Lula teve uma ligeira queda e atribui-se que seja a perspectiva da terceira via. E há também uma previsão que a eleição seja decidida mais no Sudeste. A pesquisa, mas mesmo assim, mesmo caindo, Lula ainda lidera a disputa. Agora, o interessante dessa pesquisa é que 55% dos pesquisados se referem a Lula e Bolsonaro. 45% deixam em aberto. Quer dizer, isso é um espaço bom para uma terceira via. Não que eles optem por terceira via, mas somente cerca de 55% se decide entre um e outro, né? O problema da terceira via é o número exagerado de candidatos. Isso é que pode acabar a terceira via. Os democratas nos Estados Unidos tiveram 29 candidatos. Mas lá era diferente, eles disputavam numa prévia do partido, saiu um. Aqui não. São 10, 15 candidatos, cada qual com um partido, cada qual dizendo que não sai. Aí vai dividir, ajuda quem? Aos que estão polarizando naturalmente a disputa, se esse quadro não mudar. Outro aspecto que a pesquisa trouxe também, Jussara e Virgínia, foi o aspecto da economia. Isso é preocupante. Aumentou a preocupação do brasileiro no sentido de considerar que a economia está no caminho errado. 64% destaca temores com inflação, com desemprego, e quer o Auxílio Brasil com urgência, porque o povo está passando fome. Então, esse aspecto é preocupante, sobretudo para a reeleição do presidente. Mas na pesquisa teve um ponto positivo para o presidente. Caiu a preocupação dos brasileiros com o coronavírus. Os brasileiros estão se achando protegidos. Então, quer dizer que esse tema da CPI, por exemplo, não vai influir tanto, certamente, no processo eleitoral. O que vai influir, com toda certeza, é o bolso do cidadão. Esse, sim, vai influir com toda certeza. E o governo está dependendo agora do Congresso Nacional para finalizar todo o processo da PEC dos precatórios, que foi votado em primeira discussão, no primeiro momento na Câmara, placar apertadíssimo, 4 votos para a aprovação, Ney, que agora depende de uma segunda votação para ir para o Senado. Já há informações que no Senado a aprovação da PEC vai enfrentar tantas dificuldades quanto está encontrando na Câmara nesse momento. Então, para o projeto político, para essa leitura que você traz da pesquisa, para a opinião pública aguardando melhorias na economia, querendo o pagamento do auxílio emergencial, o governo agora está completamente nas mãos dos senadores e dos deputados federais para concluir o processo de votação da PEC, que ontem já fez o primeiro... Já teve uma repercussão aí, né? Teve a repercussão política, que foi a questão do Ciro Gomes. Essa PEC passa ou não passa, Ney? Olha, eu vou ser muito sincero nessa análise. Desculpe aí quem discordar, mas eu vou ser muito sincero. Eu, com a idade que estou, com a vida pública que tive desde os 18 anos, eu coloco o interesse público sempre à frente de tudo. Ou a gente faz isso ou o Brasil não tem jeito. A rejeição dessa PEC é puramente política. Estão querendo rejeitar a PEC, quem é contra,
porque a PEC pode ativar o Auxílio Brasil e ele diz, com isso daí Bolsonaro ganha a eleição. Eu não sei se ele ganha ou se ele perde. Eu não estou aqui para fazer a propaganda de Bolsonaro. Agora, a consequência do Auxílio Brasil política não pode impedir que haja recursos para matar a fome de multidões famintas. E essa solução do precatório, da aprovação da PEC, é corretíssima. Olha, o ouvinte precisa saber. O que é precatório? É um direito que a justiça deu. Aí vem esse discurso, é claro, eu sou advogado, eu sou favorável ao pagamento dos precatórios. Ninguém que tenha precatório de pequeno valor vai deixar de receber. Pelo contrário, aqueles mais pobres, funcionários que têm precatório pequeno, era muito comum esperar anos e anos, 10, 15, morrer e não recebia. Com essa PEC vão receber. Agora, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que as grandes empresas, os grandes bancos públicos e privados, fundos de investimento, eles detêm precatórios. O total dá 80 bilhões, eles têm 66 bilhões de precatórios. Sabe por quê, Virgínia? Sabe por quê, Jussara? Porque eles compram com um deságio de 40%. Compram 100 por 60% e querem receber à vista nos cofres públicos. Quem tá com risco de prejuízo com a PEC dos precatórios não são aqueles que têm pequenos valores, não, são os milionários, aqueles que têm valores acima de 60 mil salários mínimos. E eles não querem receber em parcelas, como prevê o projeto. Eles não querem, a proposta é que haja uma entrada de 15% e 9 parcelas. Eles não querem, eles querem à vista, na boca do cofre. Porque eles já pagaram por esse dinheiro mesmo com o deságio, né? É mais correndo risco. Correndo risco, esse deságio eu já acho criminoso. Aproveitar a dificuldade de uma pessoa e ter um deságio de 40%. Aí você vem Ciro Gomes e faz essa presepada. Olha, eu votei em Ciro Gomes. E o que é que deu em Ciro? Será que ele foi a desculpa que ele procurava? manobra foi essa, né? Olha, eu votei em Ciro. Eu acho um homem inteligente, um homem tal. Agora, Ciro realmente é um temperamental crônico. Se ele está fazendo isso agora, imagine o presidente, né? Ou seja, como eu vi ontem o líder do governo dele dizer na televisão, ele nunca falou com a bancada, ele nunca mandou um e-mail, ele nunca mandou um WhatsApp, aí de repente quer que a bancada se desmoralize e vote contra o que ela votou. Isso não é possível, eu não sei o que é que vai... Agora, eu soube que o que está por trás da irritação de Ciro não é tanta questão dos precatórios, ele está aproveitando. É que o Lupe, que é o dono do PDT, é o dono do partido. Faz tempo que ele é dono, viu, Ney? Faz tempo. Ele está conversando com Lula, está se aproximando de Lula, está defendendo que Ciro seja vice de Lula. E Ciro está irritadíssimo. Aí pegou essa desculpa agora para dizer que vai sair e ninguém sabe o que é que vai acontecer mesmo não, que ele é bem capaz de sair mesmo. Se depender da votação da PEC, né, dos 24 votos que o partido tem na Câmara, 15 votaram a favor da PEC, 8 agora, não votaram. Agora, reverter esses votos numa segunda votação, Ney, eu não acredito também. Eu não acredito. Eu também não. Bolsonaro ganhando politicamente ou não, a PEC tem que ser aprovada, senão não há dinheiro para pagar os R$400 dos miseráveis. A gente tem que ver isso. Essa PEC vai... Aí quebra o teto. Ora, isso é conversa para banqueiro. Na Alemanha quebraram o teto com a pandemia. Na França quebraram o teto com a pandemia. Nos Estados Unidos estão aprovando gasto além do orçamento com a pandemia. Por que no Brasil não pode quebrar o teto? Sabe por que não pode? Porque o teto no Brasil, na lei que regula, garante o pagamento dos juros da dívida externa. E os bancos não querem perder dinheiro no recebimento dos juros. O teto tem que ser quebrado, não por irresponsabilidade, claro, com cautela, mas para atender a carência social. Nós estamos num momento difícil. Não é possível deixar
Eu vi um vídeo ontem na Argentina preocupante, as pessoas invadindo o supermercado. Então, aqui eu sou favorável a essa PEC, independente de ser ajuda. O que devia ser feito era dizer, não, ajudando ou não ajudando eleitoralmente Bolsonaro, nós somos a favor do Brasil. Então neutralizava, porque tem outros temas. O brasileiro não vai votar só por isso. O brasileiro vai querer uma resposta para a economia. E essa resposta não vai ser dada por um auxílio de R$400. Só pra de maneira que eu... Sim. Não, só para a gente fechar o capítulo Ciro Gomes, né? O ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que é o líder do partido, o presidente do partido aqui no Rio Grande do Norte, concordou com o Ciro, Ney. Agora, se Ciro não retomar a candidatura dele, como ele disse, está em suspenso, vai ser vantagem também para o ex-prefeito de Natal na sucessão de 2022, porque fica mais livre aí para negociar sem o partido ter um candidato à presidência da República. Será que ele não concordou pensando nisso? Claro, né? Pois e aí se livrar. Esse temperamento dos Gomes, né? E outra coisa, está muito complicado para o ex-prefeito encontrar o caminho político para 2022. E uma das amarras é justamente a candidatura à presidência da República, né? E por falar em terceira... Pois não, Ney, pode concluir seu raciocínio. Não, pode. Não, eu ia falar da terceira via, que a gente tem um outro nome que deve estar em Natal amanhã, não é? Que agora a gente está usando terceiras vias. Terceiras vias, né? Porque é tanta via que a gente tem o ex-senador Arthur Virgílio, que chega a Natal amanhã, né? Ele é um candidato presidenciável aí às prévias eleitorais do partido, né? Do PSDB, e chega por aqui. Quais são as chances dele, Ney? Olha, terceiras vias. Isso é onde mora o perigo das terceiras vias. Ou é uma terceira via ou não terá chance. Se não unir, Virgínia e Jussara, realmente não terá chance. E não sei para onde as coisas estão caminhando. Arthur Virgílio, eu conheço bem ele. Fomos colegas na Câmara, é um homem de bem, um diplomata, muito preparado. Agora, ele é um candidato de protesto dentro de um partido que se esfacela, né? Para mim, o PSDB está esfacelado, o PSDB está dividido. Dificilmente o PSDB se reconstruirá depois dessas prévias. Eu soube hoje uma do PSDB, que o senador Tasso Gereissati, por quem eu tenho muito respeito, o suplente dele é cunhado do ministro Gilmar Mendes. Pois ele pediu licença do Senado, assumiu o cunhado do ministro Gilmar Mendes como uma forma de ajudar o governador do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o PSDB já está entrando nesse toma lá, me dá cá. É uma coisa meio difícil da gente justificar, sobretudo partindo de Tasso Gereissati, né? É curiosa aí essa informação e para a gente refletir também como é o jogo, não é, Ney? Como é que as coisas acontecem. Muito difícil. Agora ele vai ser recebido aqui, o PSDB nessas prévias, é quem banca toda a estrutura dos pré-candidatos, né? Fez isso com Dória, fez isso na semana passada com Eduardo Leite e agora vai fazer com Arthur Virgílio, que chega na cidade amanhã. Mas também chega no sábado, as duas principais lideranças partidárias já tomaram suas posições, não é, Jussara? O presidente da Assembleia está com João Dória. O prefeito Álvaro Dias com Eduardo Leite. Então, um espaçozinho para Arthur Virgílio é chegar aqui, dar a sua declaração política, mas dificilmente vai levar votos dos potiguares tucanos. Realmente eu não sei, eu não conheço a realidade, apenas eu acho que alguém que porventura votasse em Arthur Virgílio estaria escolhendo um grande candidato. Eu conheço pessoalmente, é um homem capaz, bem intencionado e com muito boa formação política. E tem também União Brasil, né? Ainda tem aí Cadê o União Brasil? Cadê tá de stand-by, tá esperando o tempo passar, vai ficar quieta. Analisa aí o novo partido, né, que chegou com tanta força, mas nos últimos dias está caladinho. Caladinho e se dividindo. Olha, o Estadão fez uma pesquisa dos 88 parlamentares do União Brasil. 56 querem votar em Bolsonaro. E o restante quer, mas não disse. Quer dizer, esse partido não é a terceira via. É um partido que nasce para se compor. Então, há uma previsão de uma grande debandada no União Brasil em março. Por que março? Porque março é o mês da janelinha partidária.
em que o deputado sai e não perde o mandato, por uma lei que tem no Brasil. Então, a verdade é que a gente está vendo que o União Brasil está vivendo dificuldade, muita dificuldade, porque realmente foi uma mistura de azeite com água. E para juntar azeite e água não é fácil. No Rio Grande do Norte, por exemplo, onde a liderança é do ex-senador Zé Agripino, as coisas são mais fáceis, porque aqui não há radicalização. Zé Agripino faz ao que eu sei, não tenho informação segura, faz uma seleção de pré-candidato, ele trabalha com mais tranquilidade. Além do mais, ele tem um nome e uma tradição. Mas a nível nacional é muito difícil. É muito difícil. Ney, antes da gente passar para a pauta local, e tem muita coisa, eu ainda quero aproveitar porque tivemos aí reações na Assembleia Legislativa, quero ouvir sua opinião, mas também circulou ontem a exoneração de Deltan Dallagnol, procurador, para possivelmente disputar uma vaga na Câmara Federal. Isso sepulta de vez a Operação Lava Jato? Coloca a Lava Jato no ralo, Ney, já que o juiz também hoje é candidato à presidência, o ex-juiz. Dia 10 vai se filiar ao Podemos, né? Olha, infelizmente, isso é uma onda de suspeita em torno da Lava Jato. Eu nunca me enganei com o Sérgio Moro. Eu não dizia porque era um santo, né? Eu não ia combater um santo. Mas eu sempre achei que Sérgio Moro... Ele nunca lhe enganou. Nunca me enganou, nunca. Na intimidade eu dizia. Esse Dallagnol, esse é pior, porque esse tem cara do nazista, né? Ele falando é um nazista, ele é dono da verdade. Então aí os dois com vida partidária anunciada. A hora que Moro saiu da magistratura para ingressar no governo Bolsonaro, ele se desnudou, ele mostrou quem ele era. E hoje a candidatura de Moro, para mim, é uma coisa natimorta, porque ele tem rejeição dos bolsonaristas, dos lulistas, e não inspira confiança ao restante do eleitorado. Apenas meia dúzia de pessoas dizem que ele está tentando unir a área militar a partir do general Santos Cruz. O general Santos Cruz é um homem de respeito, eu até gosto das posições dele. Mas eu acho que a área militar, primeiro, não vai ter essa união externa, se tiver uma simpatia. O que ele precisava era de voto popular. E eu não acredito no crescimento de Moro, nem tampouco desse Dallagnol. O deputado ele pode até se eleger, porque menos votos, né? Mas os dois sujaram o perfil da Lava Jato, inegavelmente. Virgínia, antes da gente passar para a pauta local, tem um outro assunto que a gente gostaria de destacar, Ney, com relação às alianças do PT com o PSB, que estão tentando aí viabilizar uma chapa de Lula e Alckmin para 2022? Só que se fala lá em São Paulo, Lula tem procurado evitar que Alckmin vá para o PSD, porque o PSD é um partido que está crescendo muito lá em São Paulo. E se Alckmin for, consolida e pode ajudar muito o Rodrigo Pacheco. Então estão oferecendo a Alckmin a vice-presidência junto com Lula. Olha só. E para isso, o Alckmin, ao invés de ir para o PSD, iria para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mas eu não acredito que ocorra. Agora que está havendo uma movimentação nesse sentido, está. Eu lembrei agora que Alckmin sempre foi chamado de picolé de chuchu. Deve estar mudando o sabor aí, deve estar ficando mais interessante aí para ser companheiro de Lula. Virou picolé de cajá. De cajá, exatamente. Ou de caju. É o de caju, Ney, falei em caju, lembrei, né? A gente não pode passar o nosso comentário político sem os assuntos destaques da semana aqui no nosso RN. E uma das pautas que a gente destaca para o seu comentário foi a reação do presidente da Assembleia, falando em nome dos deputados, cobrando do governo a liberação das emendas impositivas, aquelas emendas que os deputados têm direito, a liberação dos recursos que eles destinaram para instituições, para prefeituras. E essa cobrança política foi feita pelo presidente Ezequiel Ferreira. Temos uma luzinha amarela aí no relacionamento da Assembleia com o governo? Amarela ou vermelha, né? Se não é vermelha ainda, é amarela. Mas vermelha é a cor a vermelha é a cor do governo, né? Do PT. Isso é previsível. A gente sabe que se Fátima não se viabilizar, o PSDB pula fora. Isso é tradição do partido. Agora, a luta pelas emendas é uma luta parlamentar.
naturalmente, eu soube. Eu não estou dizendo que é verdade, porque eu não tenho informação segura. Mas eu soube que a grande irritação do presidente Ezequiel foi por outra coisa. É que ele tinha combinado que Fátima viajasse ao exterior junto com o vice e ele assumisse o governo. E ela não fez isso. A partir daí, ele começou a se irritar. Se irritar, é possível sim. Eu tentei checar ontem essa informação também, conversando com algumas pessoas, mas recebi uma outra que eu agrego aí ao seu comentário. Que as relações entre a governadora Fátima e o presidente Ezequiel, elas não andam tão bem desde a ida de Ezequiel Ferreira para aquele encontro lá em Caraúbas com Rogério Marinho há poucos dias. Diz que aquilo ali estremeceu a relação dos dois. A governadora não gostou de ver o presidente da Assembleia no ato político comandado por Rogério Marinho. Também, mas ela sabe que isso ia acontecer, porque nesse ponto Ezequiel nunca escondeu que apoiava Rogério Marinho. Então ela aproveitou só o momento para externar a insatisfação. Agora que ela já sabia. Será que por isso ela desistiu de atravessar, de fazer a travessia do Atlântico? Preferiu ficar por aqui para não ter guerra, não aumentar a guerra ainda mais? Dizem que sim. Eu não sei, mas dizem que sim. Eu gosto desse... ele deixa no ar, né? É possível. Quem não quer assumir? Qual é o presidente de um poder legislativo que não quer assumir uma cadeira de governo por algum período? Nem que seja de 10, 5, 15... E esse seria um espaço de 15 dias, né? Inclusive, no caso de Ezequiel, teria um fator simbólico. O pai dele assumiu quando Cortez Pereira foi governador. Seria pai e filho, né? E para ele teria esse aspecto realmente que o iria satisfazer muito. Agora ainda há tempo para Ezequiel sentar na cadeira de governador, né? Estamos aí ainda mais de um ano da eleição e se isso acontecer é porque a governadora vai realmente chancelar aí esse cortejamento, sendo cortês aí com o presidente da Assembleia, dando essa oportunidade e tentando estreitar aí as relações políticas, porque ela precisa e muito. Temos 2 CPIs na Assembleia, uma delas diretamente ligada ao governo, vem a votação do orçamento para esse ano, quer dizer, a pauta do Legislativo interessa muito ao Executivo nesse momento e o governo não quer complicar ainda mais as coisas no momento em que não tem dinheiro para liberar as emendas dos parlamentares, porque os recursos que a gente sabe, Ney, é tudo para pagar a folha do servidor. Há tempo, viu? Que há tempo para ele sentar na cadeira de governador, ninguém sabe se Fátima vai deixar. Esse é o grande problema. Ney, ainda falando sobre a Assembleia, só para a gente fechar também essa pauta da CPI que Virginia mencionou, tivemos mais silêncio, né, na CPI da Covid durante essa semana. Olha, a CPI é uma coisa interessante. Realmente é estranho e não se justifica. E essas testemunhas que estiveram aqui ontem, que sabem de tudo que aconteceu, fiquem em silêncio, embora seja legal, né, porque eles estavam com a ordem judicial. Agora, o presidente da CPI sempre alega que ele tem informações sigilosas, porque colheu dos autos do processo. Então, eu sempre chego à conclusão que vale a pena, ninguém pode dizer que não é um esforço da Assembleia de fiscalizar, ninguém pode desfazer esse trabalho investigatório que está em curso, de forma nenhuma. Agora, eu sempre concluo aquilo que tenho dito aqui. CPI não vai dar em nada, o que vai dar é a decisão judicial, já que esse assunto do consórcio Nordeste já está judicializado. E para a gente falar um pouco também sobre Covid, né, é um assunto que é de extrema importância, esse alerta, né, para o Brasil sobre a Covid. Falamos aqui sobre a Alemanha, existe uma 4ª onda na Alemanha, né, das pessoas não vacinadas e aumenta aí essas exigências, né, e o controle com relação à pandemia. Olha, o governo alemão, eu tenho visto aqui nos jornais, inclusive jornais internacionais, está apavorado e já anuncia uma 4ª onda. Mas não é uma nova infecção, não. Uma nova vertente da Covid, não. São os não vacinados. A Alemanha está tomando medidas severas, proibindo acesso a lugares públicos, cortando o ponto de servidores, para que as pessoas se vacinem. Porque essa questão é interessante, Jussara e Virginia.
Vêm as pessoas que dizem, não, é um direito individual. Eu me vacino ou não me vacino? Eu não acho assim. Tudo aquilo que põe em risco a coletividade deixa de ser individual para ser coletivo. Se você não se vacinar, prejudicar só você, tudo bem, mas prejudica a comunidade. Logo, tem que haver ações, tem que existirem ações que levem à vacinação em massa. Isso está ocorrendo na Alemanha, os Estados Unidos estão vivendo esse mesmo, o mundo todo. Porque a não vacinação está sendo hoje pior do que novas vertentes do Covid. E é preciso tomar providência. E isso é um alerta para o Brasil. E ontem, Ney, a gente conversava aqui que essa liberdade alegada, né, de que eu me vacino se eu quiser, tira também a liberdade de outras pessoas, porque na hora em que a Covid, né, Deus nos livre, venha uma quarta onda e precise fechar novamente comércio, indústria, estabelecimentos, tira também a minha liberdade de trabalhar, a sua liberdade de estar, né, em algum restaurante. Exato, e a liberdade exato. de todo mundo que está vacinado e que deseja sair dessa situação, claro, né? Claro. Bom argumento, é isso mesmo. Aí sim tira a liberdade. Porque você não pode ter uma atitude individual que põe em risco a liberdade dos outros, né? Não pode, não se justifica. E sua opinião sobre a polêmica decisão da obrigatoriedade da cobrança das empresas para a vacinação? Sou favorável. Totalmente favorável. Tem que cobrar. Porque é benefício do empregado. E é benefício da economia. É benefício da coletividade. Tem que cobrar. A gente está vendo a desgraça aí no mundo todo. Os países mais desenvolvidos cobram. Aí, então, a opinião de Ney. Ney é versátil, né? A gente tem a opinião do Ney jornalista, do Ney advogado, e ele traz aqui essas opiniões pra gente todas as manhãs. Antes de tudo, do Ney cidadão, né, Ney? Que está aqui, né, compartilhando também a sua visão como cidadão. Exatamente, como cidadão. Aliás, eu vou repetir aqui, como não é comercial o meu blog, eu posso repetir. Eu todo dia escrevo um artigo sobre o assunto do dia no meu blog. E quem quiser acessar o meu blog, é blog do Ney Lopes. Todo dia. E chega bem cedinho, É, 6h30, eu acordo de madrugada, né? Você acorda que horas, Ney? Você acorda que horas? 4h30. Ney dos meus. Ney, tá fazendo pão, Ney, tá trabalhando. É pra tirar leite, fazer pão. Fazer pão, tirar leite. Agora, Virgínia, pergunta também a hora que eu durmo, viu? Porque eu durmo cedo. Sim, você deve jantar lá por volta das 6h30. É do meu time, eu acordo 4h30, 9 horas no máximo. 9 horas eu tô dormindo, depois do Também. Jornal Nacional tudo. Pois é, estamos juntos nessa. Ney, a gente vai encerrando por aqui o nosso papo, né? Agradecendo mais uma vez a sua ilustre presença. Na próxima semana a gente está de volta com mais assuntos aqui para comentar. E amanhã é sábado, você pode dormir mais um pouco. Eu queria dizer que amanhã, domingo, aliás, é o dia do radialista, né? É a comemoração do radialista. A gente aqui, a Jovem Pan, que valoriza tanto o rádio e hoje a TV também, porque tem uma TV, vai marcar com certeza essa data do próximo domingo. De maneira que para mim foi uma alegria muito grande e renovada bater esse papo com você, Virgínia e Jussara, e sobretudo com a audiência dos nossos ouvintes e telespectadores. A todos, um feliz final de semana e um grande abraço. Um abraço, Ney. Um abraço, Ney. Bom fim de semana. Agora são 8h48.